Gente, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou falar sobre uma notícia que tá deixando a internet totalmente descontrolada. Eu acredito que é um dos assuntos mais comentados essa semana. No dia 4, a autora de Crepúsculo, Stephenie Meyer, anunciou que ela vai lançar mais um livro da saga. Dessa vez é O Sol da Meia-Noite. Esse livro ele vai ser lançado no dia 4 de agosto nos Estados Unidos, mas aqui para o Brasil não tem previsão de lançamento e eu acredito que não vai ter por um bom tempo por conta dessa quarentena, por conta do coronavírus. Então eu acredito que aqui para o Brasil vai demorar um pouco para lançar esse livro, mas eu já estava esperando por esse anúncio há muito tempo. Esse livro, ele não é uma história tão nova assim. Na verdade, é uma coisa que tá rolando na internet há muito tempo. Acredito que desde 2011, porque assim, ela tinha esse esboço desse livro. Esse livro, para quem não sabe, ele é a mesma história contada nos outros livros da saga Crepúsculo, só que ele é uma história contada do ponto de vista do Edward. E lá em 2011 ela já tinha esse esboço desse livro e ela pretendia lançar. Só que vazou na internet esse esboço não editado desse livro e ela meio que deu um passo atrás, ela não quis mais escrever, que ela ia deixar essa história parada, que ela não ia mais escrever, até que alguém esquecesse de toda essa confusão que teve na internet. Só que já se passaram basicamente 10 anos e ninguém esqueceu, porque agora tá todo mundo alucinado, querendo muito ler esse livro. Porque assim, gente, parece que é a mesma coisa, que não vai mudar nada. Só que assim, gente, o ponto de vista do Edward, ele, na minha opinião, é um ponto de vista muito mais interessante. Pode apresentar muitas coisas diferentes pra gente, porque a gente não pode esquecer que a Bella ela tinha uma ideia muito doce, muito romântica do que seria se transformar numa vampira, do que seria conviver com vampiros. Então ela tinha uma coisa muito fantasiosa ali na cabeça dela. E a gente tinha ali o Edward que estava sempre tentando proteger ela, basicamente colocar a Bella dentro de uma bolha onde nada pudesse acontecer com ela, onde ela estaria a salvo de qualquer coisa. Então eu acredito que um livro mostrando como ele realmente se sentia com relação a ela é um livro muito interessante, é um livro que tem muita história para contar. E eu acredito que a gente vai descobrir que as coisas não são exatamente daquela maneira doce e romântica que a Bella apresentou pra gente. Então eu acho que essa história sendo contada pelo Edward pode ser muito, muito, muito interessante. Lembrando, gente, que tem um ponto muito importante, porque o Edward, para quem não lembra, ele pode ler mentes. Então, além dele ter o próprio ponto de vista dele, a gente pode entender melhor os outros personagens, porque ele estava dentro da cabeça de todo mundo. Com exceção da Bella, que ele não conseguia ler a mente dela, todos os outros a gente pode ter uma outra visão. A gente pode conhecer os outros personagens através dos olhos do Edward. É muito interessante isso. A gente pode entender como que o Jasper se sentia com relação à Bella, porque a gente sabia que era muito difícil para ele ficar próximo da Bella. Então poder entender como o Edward enxergava ele é muito bom, pode trazer novas informações pra gente. Também tem a Alice, porque a Alice ela podia ver o futuro, então a gente pode entender essas visões através dos olhos do Edward. A gente tem também os sentimentos da Rose ali, porque a gente pode entender direitinho como ela se sentia com relação a Bella. A gente pode entender melhor esses personagens. Então, só da história estar sendo contada através dos olhos dele, eu acredito que é muito bom. A gente pode entender como ele se sentia com relação ao Jacob. No meu ponto de vista, eu não gostava do Jacob. O Jacob me incomodava bastante. Eu acho que a partir do momento que o Jacob se descobriu apaixonado pela Bella, ele ficou extremamente egoísta. Ele não estava considerando o quanto ela gostava do Edward. Então a gente vai poder entender nesse livro como ele se sentia com relação ao Jacob.
É lógico que eu tô saindo um pouco fora, porque o primeiro livro, O Sol da Meia-Noite, ele vai tratar do primeiro livro contado pela Bella, ou seja, do Crepúsculo. Mas eu estou indo mais longe, eu estou imaginando que a autora vai criar sim um livro para cada história que foi contada pela Bella. Mas por enquanto, confirmado só O Sol da Meia-Noite, que é referente ao Crepúsculo contado pela Bella. Então eu não sei se a gente vai ter esse paralelo de como ele se sentia com relação ao Jacob, nem sobre como ele se sentia com relação aos Volturi. No primeiro livro eles ainda se conhecem, ele ainda tá tentando entender o que ele sente pela Bella, então ainda é um livro de apresentação. Mas eu acredito que se fizer bastante sucesso, ela vai continuar escrevendo essas versões do Edward até chegar em Amanhecer e a gente poder entender como ele se sentia com relação à filha dele, porque a gente sabe que na história contada pela Bella, ele não aceitava a gravidez, ele tinha raiva da criança, então eu acredito que a história sendo contada por ele, a gente vai poder entender que não era bem assim, então a gente vai poder ver esse conflito, então eu espero que seja um livro para cada história que foi contada pela Bella, para que a gente possa chegar ali na parte do amanhecer e a gente possa entender como que ele se sentiu ali naquela situação, como que ele, de uma certa maneira, passou a aceitar o Jacob como parte da família, como ele entendeu que poderia existir uma amizade entre ele e o Jacob, mas como eu já falei, isso é só uma especulação, sou só eu que tô indo muito longe na história, porque sinceramente eu fico muito interessada nessa história sendo contada pelo Edward, que eu acredito que a gente vai ver muita coisa que a gente não podia ver nem entender na história sendo contada pela Bella. Mas é claro que eu acredito que não compensa um filme, porque a gente já viu, a gente já sabe qual é o final da história. É só uma releitura daquilo que a gente já sabe como que vai se concluir. E não deixa de ser um grande presente para os fãs de Crepúsculo. Então é isso, gente. No vídeo de hoje eu vim falar sobre esse novo lançamento do novo livro da saga Crepúsculo. Deixa aqui nos comentários se vocês gostam de Crepúsculo, se vocês gostam do Edward com a Bella, se vocês gostam da Bella com o Jacob, do que vocês mais gostam nessa história, se vocês gostam dessa história, porque eu sei que é uma história que é muito criticada, que tem muita gente que não gosta de Crepúsculo. Então deixa aqui nos comentários como vocês se sentem com relação à saga Crepúsculo. Pra quem não for inscrito, se inscreve, deixa o seu like, não esquece de compartilhar esse vídeo nas redes sociais de vocês. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!